Boa noite, meus irmãos, família querida. Boa noite para você que nos acompanha aí através do canal do YouTube. Se você tem algum pedido de oração, não esquece de deixar o seu pedido de oração nos comentários do vídeo, porque a gente vai colocar lá no grupo dos intercessores, amém? Queridos irmãos, essa noite o Senhor tem algo muito especial para entregar para nós. Eu não sei quem esteve aqui no culto de domingo, o culto das 11. Eu não estava porque eu estava fazendo uma prova, o Du foi me levar. E hoje cedo, quando eu fui ouvir o culto, aquele impacto na hora da referência bíblica do texto base. Mateus 7, 24 a 29. A pastora Rebeca pregou em cima desse tema. E a ministração de hoje também é em cima desse tema, de uma forma totalmente diferente. Então vocês não precisam ir embora, podem ficar aí. Você que está nos assistindo também. E o Du falou uma coisa muito sábia. Ele disse assim, amor, quando Deus usa duas pessoas diferentes em uma mesma mensagem bíblica, uma mesma referência bíblica, uma não sabe o que a outra ia ministrar porque nós não conversamos, não é coincidência. A gente sabe que no reino de Deus não é coincidência, é propósito. Então Deus tem algo muito importante para falar conosco, amém? E eu quero te convidar para que você abra aí a Bíblia. Livro de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 24 a 29. As duas construções. Eu quero conversar com você nessa noite sobre duas construções, mesmas condições e dois destinos. Eu vou ler a minha versão aqui, na Bíblia a Mensagem de Eugene Peterson, mas você pode acompanhar aí pela tua. Esse texto ele também está lá no livro de Lucas, tá? No capítulo 6, a partir do verso 46 ao 49. E diz assim a santa palavra do Senhor. As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca as aplicar à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem a sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Amém? Nós temos aqui, queridos, uma parábola contada pelo próprio Jesus. E como você sabe, parábolas eram um recurso utilizado por Jesus para exprimir grandes verdades, utilizando elementos simples do cotidiano do dia a dia daquelas pessoas. E Jesus ele está falando aqui a respeito de dois construtores. É o encerramento do Sermão do Monte. Se você acompanhar lá nos capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus, o Sermão da Montanha está descrito ali e tem um ensinamento muito importante para nós, porque é um resumo de todos os ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã. E contém muitas das mais famosas e poderosas lições para as nossas vidas, como por exemplo as bem-aventuranças, o mandamento de amor ao próximo, a advertência contra a hipocrisia e a importância de construir uma casa sobre uma fundação sólida. Jesus ele ensina que aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos ou que os outros pensam a respeito de nós não é tão importante quanto aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E muitas vezes a gente tem invertido essa ordem. A gente tem se preocupado primeiro com o que os outros pensam, primeiro com o que eu penso e por último do que Deus pensa a meu respeito. E no Sermão da Montanha, Jesus ele está no auge da sua popularidade no ministério. O texto, veja aí na sua Bíblia que ele diz assim, grandes multidões o seguiam. Multidão já é muita gente. Grande multidão, então, é mais gente ainda.
E Jesus ele precisou subir num alto monte para falar com essas pessoas. E embora em seu ministério Jesus tocasse essas multidões, ele viu uma necessidade muito particular de se dirigir aos seus discípulos de perto. Porque o Senhor Deus, ele é aquele que trata a mim e trata a você com intimidade, como está descrito lá no Salmo 25:14, que diz assim: o Senhor ele confia os seus segredos aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. As palavras de Jesus nesse texto para os discípulos, elas são aplicáveis para nós, que somos os discípulos de Jesus nos dias de hoje. Então foram tão importantes naquele tempo, como são importantes para nós também. E aqui no Sermão da Montanha, é possível que Jesus ali, a palavra não diz, mas ele tenha falado ali por dias ao invés de horas. Mas a gente sabe que Jesus, ele foi muito intencional em tudo aquilo que ele estava falando, em tudo aquilo que ele estava ensinando. O propósito principal do Sermão da Montanha era trazer à luz a nova aliança sobre a velha lei. Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus ele veio para ressignificar aqueles princípios e aqueles valores. Veja que o texto ele diz para a gente que as pessoas admiraram Jesus porque ele falava o que ele vivia. E Jesus ele quer nos ensinar que a obediência à vontade de Deus é a prova da verdadeira fé em Cristo. E essa prova, ela não consiste numa vida espiritual rasa, numa vida espiritual superficial. Pastor Edu falou aqui na palavra do dízimo a respeito da obediência. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente aprender um vocabulário religioso, o famoso crentez, memorizar versículos bíblicos, e você e eu devemos fazer isso sim. Decorar canções de louvor maravilhosas, como a que nós cantamos aqui no período de adoração. Vir à igreja todos os domingos, tomar a Santa Ceia e ainda assim ter uma vida rasa diante de Deus. Jesus, ele quer muito mais de nós, além de uma mera religiosidade, além de um mero cumprimento de protocolos. E era isso que ele queria ensinar. Quem verdadeiramente é nascido de novo tem o Espírito de Deus habitando dentro de si. Quantos aqui são nascidos de novo? Se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é nascido de novo e o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós que somos vasos de barro, carregamos dentro de nós esse tesouro precioso. E Romanos 8:9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que permite que a gente conheça a vontade do Pai. Nós somos direcionados a isso. O amor de Deus em seu coração é que vai te motivar a obedecer a Deus, é que vai te motivar a servir ao seu irmão. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado, ele derrama desse amor dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Ou seja, nem palavras, nem qualquer tipo de atividade religiosa, nem qualquer tipo de penitência, nem qualquer tipo de nada substituem a obediência. O Edu falou aqui, obedecer é amar. E como meu marido sempre diz, o Senhor tem chamado a igreja para um tempo de despertamento. Não é tempo da gente brincar de ser crente. Não é tempo de um posicionamento nosso. Não é tempo mais da gente ser crente Nutella. Sabe o que é o crente Nutella? O Du sempre fala isso aqui, é aquele crente que esquenta um pouquinho, ele derrete, escorrega e vai embora. Não é isso que o Senhor quer de nós. E nessa parábola das duas casas, Jesus ele está fazendo uma comparação, ele está fazendo um contraste, como ele fez ao longo de todo o seu ensino, no seu ministério. O Sermão do Monte, ele fala sobre dois caminhos que ilustram o início do crescimento da vida cristã, a porta estreita, a porta larga que deve ser escolhida,
Devemos escolher passar pela porta estreita. Jesus fala dessas duas portas. Jesus fala das duas árvores. As duas árvores, elas ilustram o quê? Ilustram o crescimento, resultado da nossa fé. Pois a gente sabe que pelos frutos a gente conhece a árvore. E por fim, ele fala aqui das duas casas. As duas casas, elas ilustram o final dessa vida de fé, quando Deus ele vai julgar todas as coisas e quando será refletido o resultado de tudo aquilo que nós vivemos e como nós vivemos. Como eu já falei para você, Jesus estava ali diante de uma grande multidão, diante dos seus discípulos também. E você sabe que onde tem muitas pessoas, onde tem multidão, onde tem uma grande multidão, onde tem muita gente, tem sempre os verdadeiros e tem sempre os falsos. Irmãos, amem a minha vida nessa noite, amém? Jesus ele faz aqui um paralelo em uma linguagem muito fácil que aquelas pessoas entendiam, para que a gente também possa avaliar o nosso próprio coração, para que a gente possa reajustar a nossa rota, para que a gente, se estava indo para um caminho errado, a gente reajuste o GPS nosso, para que a gente possa ir e cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Sabe, irmãos, tem favor de Deus todos os dias para que a gente possa se arrepender verdadeiramente, para que a gente possa alinhar o nosso prumo, para que a gente possa voltar para a presença do Senhor. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A palavra diz também que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos ama. Jesus ele fala a respeito aqui de dois construtores. Vejam que eram dois homens que eles tinham o quê? Uma mesma missão, a qual era construir uma casa. Os dois, eles possuíam os mesmos recursos, os dois, eles possuíam as mesmas situações adversas, porque a palavra é clara em falar e a palavra é clara em refletir as situações adversas pelas quais eles passaram após a construção da sua casa. E eles tinham o mesmo tempo. E tempo aqui nesse contexto refere-se à vida. Quando a Bíblia fala em casa, nesse contexto, ela está refletindo a respeito da nossa própria vida. Porque quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer da nossa vida a sua morada. Não tem aquele louvor que a gente canta aqui na igreja, a gente se derrama, que a gente fala, sou sua casa, sou sua morada, eu sou seu lar, mude as coisas de lugar. É exatamente sobre isso. Quando a gente profere essas palavras, é sobre isso que a gente está falando. Temos construtores aqui no nosso meio, engenheiros, arquitetos, temos aqui, então você deve saber o que construção significa. Construção é uma ação de construir, de dar forma a algo, geralmente partindo de um plano, de um projeto com antecedência e geralmente iniciando-se do nada. E eu quero meditar com você nessa noite a respeito desses dois construtores, porque por que será que um foi bem sucedido e o outro não foi bem sucedido? Se você tem por hábito ler ali diariamente o livro de Provérbios, eu espero que você tenha esse hábito, você vai notar ali que o rei Salomão, ele era um homem que ele fazia muito dessas comparações, muito desses contrastes entre a sabedoria e a tolice. Ele fala muito isso. E Jesus exatamente está falando a respeito disso nesse texto. Ele está trazendo aqui uma palavra de sabedoria, mostrando quem é o tolo e mostrando quem é o sábio. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre o tolo e qual é a diferença entre o sábio? Parece ser muito fácil. Mas tem os detalhes muito sutis nisso tudo. Será que nós também não somos tolos? Como nós podemos ser sábios? Como nós podemos realmente ser seguidores legítimos de Jesus no meio da grande multidão? Sabe por quê? Porque onde tem uma grande multidão, você já ouviu falar do efeito manada? Que onde um vai, todos vão indo atrás. Como é que a gente faz para ir na contramão dessa multidão? Tem um detalhe muito importante. Ser sábio não é uma questão somente de você ouvir
Não é uma questão somente de você estar fisicamente presente num local ou nos assistindo. Mas o fato é como você ouve. Você pratica realmente aquilo que você ouve? Olha só que interessante. O termo ouvir, ele se refere apenas à audição. Ou seja, a captação dos sons pelo nosso ouvido. Somente ouvir algo não significa que aquela informação ela foi compreendida, que aquela informação ela foi entendida e que aquela informação ela vai ser praticada. A gente pode estar aqui conversando com uma pessoa e pode ter uma música de fundo, pode ter um grupo conversando. Você está ouvindo aquilo tudo que está ao seu redor, mas aquilo vai fazer diferença na sua vida? No entanto, o escutar, já ouviu falar de escuta ativa? Trata-se de compreender aquilo que você ouve. Você obtém uma interação com aquilo que está sendo transmitido para você, você consegue interpretar, você consegue guardar o conteúdo do que você está ouvindo. Isso significa dizer, irmãos, que só ouvir uma mensagem, só ouvir uma pregação, só ouvir um louvor, não é garantia de santificação. Ou seja, nós podemos durante a nossa vida inteira ficar maravilhados com as palavras e os ensinos de Jesus. Já viu simpatizantes de Jesus? As pessoas que gostam, as pessoas que admiram. A gente pode a vida inteira falar, uau, que pregação maravilhosa, incrível, como o Senhor falou comigo, estou saindo hoje da igreja cheio da presença de Deus. Você pode vir domingo após domingo, você pode vir quarta-feira após quarta-feira, você pode maratonar pregações ali no YouTube, porque a gente tem diante da gente ali um cardápio muito farto, e glória a Deus por isso sim, porque pessoas são alcançadas por isso. Glória a Deus por isso. Mas mesmo fazendo tudo isso, amem a minha vida, a gente pode continuar incrédulo. A gente pode continuar tendo uma vida cristã rasa diante das situações que nos apresentam a vida. Misericórdia, misericórdia, Jesus. É duro, mas é verdadeiro. Parece uma palavra dura. Puxa, saí da minha casa para ouvir uma palavra dura. Mas é uma palavra de amor do Pai para nós. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele corrige ao Filho a quem Ele tanto ama. E o Senhor, Ele está nos alertando nessa noite através dessa palavra. Será que realmente nós estamos praticando? É para a gente fazer uma análise, tá? É você mesmo fazer uma autoanálise. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos recebendo e nós estamos aprendendo da parte de Deus? Só o ouvir, lembra do ruído, lembra dos barulhos em volta? Ele não faz a diferença, é necessário praticar. Lá no verso 28 do capítulo de Mateus diz assim: quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. E foi a melhor aula que eles tinham ouvido. É necessário, querido, que você saiba quem está falando com você. E não somente o que está sendo falado. Jesus, Ele não é somente mais um. Jesus não é somente mais um rabino. Jesus não é somente mais um mestre. Jesus não é somente mais um sábio. Jesus não é somente mais um gênio. Mas Ele é alguém que traz uma boa palavra. Ele é alguém que traz vida e traz vida em abundância. Lá em Colossenses 1,15 está dizendo quem Jesus é. Olha só quem Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Lá em João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, que nessa noite você possa receber da parte de Deus um novo discernimento espiritual sobre a sua vida, a tal ponto de discernir a cada dia, a cada momento, não somente o que você está escutando, mas quem você está escutando. O que nós temos ouvido, do que nós temos nos enchido, do que nós temos nos abastecido. Sabe, nessa noite você não veio aqui no culto, nessa quarta-feira, para ouvir a Márcia falar, para ouvir o pastor Eduardo falar, para ouvir os adoradores cantarem, adorarem aqui. Mas você veio para ouvir a palavra de Jesus. É a palavra dele. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, e isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Sabe, irmãos, era o próprio Jesus quem estava falando aqui com os discípulos. Era o próprio Deus encarnado, não era qualquer pessoa. Quando é um homem falando com a gente tem algumas escolhas. A gente pode muitas vezes receber essa palavra, porque é uma palavra muitas vezes coerente, é uma boa sugestão para nós, um bom conselho, mas quando é Deus falando com a gente, isso é uma ordenança, isso é um princípio, é necessário obediência, como foi falado aqui. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Quando os homens falam com a gente e a gente não gosta, o que a gente faz? A gente sai fora. A gente vai embora, a gente cancela a pessoa, a gente deixa de falar com a pessoa. Mas e quando é o próprio Deus falando comigo e com você? Como a gente se comporta? Para onde mais nós poderemos ir se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Mateus 7:26 diz assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva, os rios transbordantes, os ventos, que estão aqui descritos nessa palavra, eles representam as dificuldades que todos nós enfrentaremos nas nossas vidas, ou enfrentamos nas nossas vidas. Elas podem simbolizar aqui diversos tipos de tempestade. Sejam elas tempestades emocionais, espirituais, físicas. Mas sabe qual é o objetivo da tempestade? É ir de encontro ao firmamento da nossa fé. Como está o firmamento? Como está a nossa fé? Como está a nossa resistência? E o texto, essa palavra, ela nos ensina que, embora essas dificuldades elas sejam inevitáveis, a forma como nós respondemos a ela é que diz onde que nós estamos firmados, como nós vamos superar as diversas adversidades que são apresentadas nas nossas vidas. E aqui a gente tem mais uma chave, porque o Evangelho de Jesus, ele é acima de tudo um chamado à ação. Não é um chamado para a gente ficar inerte. O Senhor faz, mas nós também fazemos a nossa parte. E nós somos insensatos e tolos muitas vezes, porque nós ouvimos e nós deixamos de praticar. 2 construtores, mesma missão, mesma situação. Situações adversas enfrentadas. Talvez, olhando de fora para aquelas edificações construídas ali, ninguém ia perceber nada. Afinal de contas, os 2 construíram as casas, estavam belas, estavam de pé, estava tudo certo. A missão, ela havia sido cumprida. Porém, um desses construtores, ele foi tolo. Mas afinal, quem é o tolo? Vamos meditar um pouquinho nas características do que é ser tolo. O tolo, de acordo com a palavra, ele é aquele que constrói rápido.
Nós estamos na geração mais imediatista de todos os tempos da humanidade. Eu não sei se você reparou nisso, mas a gente tem reparado e tem falado muito a respeito. Parece que a gente não pode esperar. Parece que tudo tem que ser hoje, parece que tudo tem que ser rápido. O farol está mudando ali para o amarelo, vai para o vermelho, eu já tenho que passar correndo no amarelo, eu não posso esperar. E a gente acha muitas vezes que a nossa vida cristã, ela pode ser uma vida cristã tipo miojo que fica pronto em 3 minutos. Ou seja, pouca oração, pouca leitura da palavra, pouco envolvimento com a igreja, pouco ou nenhuma submissão a Deus, nenhuma obediência. Vem para a igreja. Irmãos, por favor, entendam o que eu vou falar aqui. Muitas vezes vem para a igreja, não é crítica, tá? Mas é para a gente ficar alerta. O louvor está aqui, uma unção maravilhosa. A palavra está sendo ministrada, um mover de Deus. E a pessoa vai, a pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa conversa com o outro, totalmente disperso. Olha como a gente está perdendo, como a gente está sendo roubado. A gente precisa ficar atento nessas coisas. Muitos vêm para a igreja também com aquele sentimento assim, o que a igreja tem para me oferecer hoje? E não o que eu vou oferecer a Deus hoje. Hoje eu vou para a igreja oferecer o meu perfeito louvor, a minha perfeita adoração. Não busca conselhos com pessoas maduras. Onde nós estamos buscando os nossos conselhos? Com quem que nós estamos nos aconselhando? Para construir um relacionamento com Deus, querido, é necessário investimento. É necessário tempo. Não existe nenhum tipo de poupa-tempo e nem fast food na vida cristã. Não existe atalho para santificação. É necessário investimento. O tolo, ele também é aquele que constrói com pouco investimento. Os construtores de plantão aqui, ou quem já mexeu com uma construção sabe, fazer o alicerce é a parte mais importante da obra. É a parte mais cara da obra. É a parte mais trabalhosa da obra. E os 2 construtores, eles tinham os mesmos recursos. Um construtor, ele investiu a tal ponto de cavar profundo e encontrar aquela rocha. E o outro construtor? Por que ele fez um alicerce raso? Com o que foi que ele gastou o seu recurso? Ele gastou com ele mesmo. Foi o pouco investimento. É quando você economiza tudo aquilo que Deus tem derramado, tudo aquilo que Deus tem dado, muitas vezes suas habilidades, seus dons. Será que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós estamos mesmo utilizando para a glória de Deus? O construtor tolo, ele economizou tempo, ele economizou empenho, ele economizou dedicação. Sabe muitas vezes aquela pessoa que a gente olha e parece que a pessoa, ela, quando é para as coisas do Senhor, lá fora no mundo eu dou meus 500%, mas quando é para as coisas do Senhor, é a lei do mínimo esforço. Ah, mas você não sabe como que meu dia hoje foi corrido. Frase minha essa, tá? Pode perguntar para o meu marido, muitas vezes eu já falei isso. Ah, mas eu não tive tempo hoje. E por fim, o tolo, ele é aquele que constrói de maneira aparente, aparência. O tolo, ele vê a casa do sábio, ele deseja ter uma casa igual à casa do sábio, só que ele quer fazer rapidinho, ele quer fazer baratinho, mas ele quer que tenha uma aparência imponente. O tolo, ele quer apenas a aparência da casa. Mas a beleza, ela é vã. A casa construída sem fundamento, ela desaba. E é grande a queda. E nós também temos visto e nós temos vivido uma geração que tem se preocupado muito mais com a aparência do que com a essência. Muito mais com a aparência do que com a ética. Prova disso é a gente olhar aí para as culturas das redes sociais. A gente olha e a gente acha que aquilo que parece realmente é. E a gente se cobra para ser daquela maneira e muitas vezes a gente sai correndo atrás daquilo. Queridos, o que sustenta uma casa não é aquilo que está em cima, mas é aquilo que está embaixo. É a estrutura. E nessa noite o Senhor, Ele nos chama para que a gente venha rever os nossos conceitos. Porque o próprio Jesus, Ele diz
que se nós não praticamos aquilo que nós ouvimos, a construção ela pode parecer linda, mas ela é muito frágil. É questão de tempo para ela não permanecer de pé. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versos 22 a 23, diz assim: sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece da sua aparência. Esse texto ele ensina aqui para a gente a respeito do auto-engano. Quando a gente ouve e quando a gente não pratica. Sabe aquele texto da palavra de Deus, que os fariseus eles chegam ali para o Senhor Jesus e eles falam assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos milagres. E Jesus diz: aparta-se de mim, nunca vos conheci. Assim também pode acontecer com aquele que é tolo, e parafraseando, o tolo pode chegar e falar: Senhor, mas eu ouvi tantas pregações. Senhor, eu estava todo domingo na igreja. Senhor, eu tomava a Santa Ceia na igreja. Eu participei de vários eventos. Eu fui tão abençoado. Você foi domingo na igreja, mas o que você fez com aquilo que você aprendeu de segunda a sexta-feira? Temos que tomar cuidado com o auto-engano. Irmãos, igreja, você entende a seriedade do que está sendo apresentado para nós aqui nessa noite? E eu falo de mim mesma, porque o Senhor me confrontou também com esse texto. Porque assim, desde pequena eu me conheço e eu já me conhecia dentro da casa do Senhor. E quantas vezes eu me peguei ouvindo a palavra e praticando outra coisa? Uma tolice. E quantas vezes eu não paguei um alto preço por isso? Porque eu ouvi e não pratiquei. E construir uma casa, uma construção, é uma empreitada que dá muito trabalho. E a casa aqui no texto, ela representa a minha e a sua vida cristã. Não dá para ser rápido, não dá para ser sem investimento, não dá para ser sem tempo, não dá para ser aparente. Mateus 7,27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo que grande a sua queda. Jesus ele está explicando o que vai acontecer tanto para o tolo quanto para o sábio. As mesmas condições. Sabe, queridos, a tempestade, ela não é uma condição de se a tempestade vier, mas é uma questão de quando a tempestade vier. Quando essa tempestade vier, quer seja por uma circunstância da vida, a gente tem pessoas aqui no nosso meio que estão passando por tempestades, foram pegas de surpresa. Tem aqui a Bia e o Cláudio, Cláudio perdeu o pai dele, a senhora perdeu seu esposo, não foi? A André que perdeu seu irmão também de forma abrupta. Como a gente se comporta quando essas tempestades elas aparecem assim na nossa vida? Deus, Ele quer que a gente esteja firme. A cada tempestade que chega, os nossos alicerces, eles são provados. Eles são colocados à prova. E o Senhor, muitas vezes, Ele não faz isso porque Ele é mau, mas porque tantas vezes Ele quer. Acontece pelas circunstâncias, mas acontece também porque Ele quer provar o nosso coração e corrigir ali a nossa rota. Já o sábio, ele é totalmente diferente. O texto diz lá em Mateus 7, 24 e 25 assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha as mesmas condições aí. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força ou com ímpeto contra aquela casa e ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Que a gente possa ser sábio, porque o sábio é aquele que ouve e é aquele que pratica, é aquele que constrói com capricho, sem pressa, sem preguiça. Ele acha a rocha e a partir disso ele constrói a sua vida. Ele não vai economizar esforço, ele não vai economizar recurso nessa construção. Ele cava até encontrar. E cavar exige esforço, cavar exige dedicação,
cavar é a parte feia de uma construção. Eu e o Edu, o Giba e a Tati também, nós moramos num bairro que tem muitas construções. E a gente pode observar ali, quando inicia-se a construção de uma obra. A gente vê os construtores cavando com aquele equipamento que ele desce e sobe com a terra, acho que é tatu que chama aquilo. E é muito trabalhoso e aquilo leva muitos dias. E você observando aquilo, parece que aquela obra ela não anda. Parece que aquela obra ela não sai do lugar. E eles ficam ali tirando terra, tirando pedra, até encontrar a rocha para que a edificação ela seja firmada ali. E aí eles colocam os tapumes em volta da obra, e aí sim, os alicerces eles começam a ser construídos, as colunas elas começam a ser construídas. E por que fica fechado? Porque precisa ser protegido. Eu já vou caminhar para a conclusão, quero já chamar os adoradores para irem se posicionando aqui. E eu quero te dizer que essa palavra que a gente ouviu, ela parece ser dura. Ela parece ser muito dura. Mas é uma palavra de amor do Senhor para nós. Que a gente possa refletir nisso. Que a gente, sabe, a gente saia daqui nessa noite realmente apto a praticar essa palavra. E não na nossa força. Não na força do nosso braço. Mas porque existiu entre o sábio e o tolo um verdadeiro sábio que andou por essa terra e deixou o caminho preparado para mim e para você. Entre o tolo e o sábio, que esse texto ele fala para nós, existe um sábio que está acima de todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o próprio Deus, ele não se importou em fazer a obra da forma como ela deveria ser feita, de maneira caprichada e com esforço, ele sendo Deus. Veja bem, Jesus, ele viveu nessa terra por quanto tempo? 33 anos. Só que 30 anos foi praticamente no anonimato. Fazendo o quê? Preparando o alicerce. Preparando o fundamento do seu ministério de 3 anos. Só isso já é lição suficiente para a gente acabar com qualquer tipo de pressa que a gente possa ter na construção da nossa vida cristã. E Jesus, ele nos mostrou algo muito importante. Jesus mostrou que demora. E ele também mostrou que existe um alto preço a ser pago. E Jesus, ele pagou esse alto preço por mim e por você. Jesus, quando ele veio a esse mundo, sendo ele rei e se fazendo homem, ele não foi morar num bairro nobre de Jerusalém. Ele foi morar na Galileia. Ele foi para Galileia com muita humildade. Jesus, ele foi humilde, ele foi conhecido como homem de dores. Jesus, ele pagou um preço alto. Jesus, ele era conhecido como aquele que não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus, ele não se importou com o preço a ser pago naquela cruz. O Senhor Jesus, o maior exemplo de sábio para nós. Ele não se importou em cavar fundo. E ele cavou tão fundo que na verdade ele desceu até o Hades e tomou a chave do inferno e se tornou a rocha da nossa salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é na sua força, não é no seu braço, porque o verdadeiro sábio, ele colocou dentro de mim e dentro de você o Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente consegue obedecer. Em Hebreus 5, de 8 a 9, diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Meu irmão e minha irmã, uma rocha foi providenciada para mim e para você. Eu e você, nós temos uma rocha para construir. Nós temos uma rocha para firmar as nossas estruturas. Você não precisa construir em cima da areia.
Isaías 28:16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge dela. Jesus é a rocha. Nós temos essa rocha para nos esconder, essa rocha para nos amparar. Você tem um lugar seguro. Você não precisa ter medo. Talvez você entrou aqui nessa noite com medo. A gente não deve, como cristão, ser inconstante na nossa fé. É difícil, eu sei, nós somos humanos, o Senhor também sabe disso. Mas ora a gente está lá em cima, ora a gente está aqui embaixo. O Senhor Jesus é o nosso firme fundamento. E onde eu e você, nós temos amparado o fundamento da nossa vida. Sabe, irmãos, tudo aquilo na nossa vida que não é Jesus, é areia. Tudo aquilo na nossa vida que nós temos construído numa estrutura que não é a rocha firme, que é Jesus, vai desabar. E como a palavra diz, a queda é grande. E o Senhor, Ele quer nos poupar disso tudo. Onde você está fundamentando a sua vida? Onde eu e você estamos fundamentando a nossa vida? Onde está amparado o nosso casamento? Onde está amparada a nossa família? Os seus negócios? A sua confiança? A sua segurança? Qual que é a sua preocupação com o dia de amanhã? Não estais ansiosos por coisa alguma. Entregue diante dele a sua preocupação. Enquanto o pessoal vai dirigir a gente aqui na adoração, eu quero te convidar para que você realmente feche os seus olhos. Porque a rocha que é Jesus está aqui nessa noite. E que você possa fazer essa autoanálise. Perguntar para o Senhor, Senhor, verdadeiramente onde eu estou colocando a minha confiança. A palavra diz, como foi falado aqui no início do culto, que o Senhor é aquele que Ele sonda e Ele conhece o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Então deixe ser ministrado nesse momento. Deixe-se ser ministrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Da forma como você quiser falar com Ele. Esse é o seu momento com o Senhor. Amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
Digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é inigualável. Tem um mover aqui nessa noite, porque a rocha que é Jesus, Ele está aqui nessa noite. Sabe, meu irmão, eu e você, nós não fomos chamados para o raso. Você foi chamado para o profundo com Deus. Você não foi chamado para o pouco. Você não foi chamado para pouca presença de Deus, para pouco mover de Deus, para pouco agir de Deus. Você é o lugar em que habita a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos chamados para a profundidade, para construir a nossa vida em Cristo Jesus. E eu quero terminar aqui nessa noite te dizendo como obedecer, porque essa é uma pergunta que realmente ela fica dentro do nosso coração. E obediência, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é só uma questão de disciplina, mas não é só uma questão de colocar um pouco mais de esforço. Vai ter tudo isso também. Mas a obediência, ela acima de tudo, sempre vai ser uma questão de amor. Jesus diz lá em João 14 que aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. O Espírito Santo de Deus, ele me leva a fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira, para quantos aqui querem pedir mais do Senhor, mais amor do Senhor.
Senhor, eu quero te amar mais, com toda a minha força, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Se coloca de pé nesse lugar, vai declarando isso para o Senhor. Senhor, eu quero de todo o meu coração te amar, eu quero todo o meu coração te obedecer. Senhor, a gente obedece àquele que a gente mais ama, e que o meu primeiro amor seja sempre o Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós declaramos aqui que basta. Nós queremos construir a nossa vida no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos, Senhor, mais temer. Nós não queremos, Senhor, mais andar como se a gente não soubesse para onde a gente está indo, como se a gente não soubesse quem é o firme fundamento das nossas vidas, porque o nosso firme fundamento é a rocha, é o Rei Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Receba nessa noite essa porção, receba nessa noite essa unção, receba nessa noite a ousadia da parte do Senhor sobre a sua vida, para você fazer diferente, para você construir diferente. Se você vem aqui na igreja e você ouve a palavra do Senhor e você sai daqui abastecido, mas no dia seguinte é a sua vontade que governa a sua vida, ou então se você sai daqui e no dia seguinte, quando você olha para o seu extrato bancário, é aquele saldo bancário que sustenta a sua vida, então você não ama a Deus, você ama Mamon, você ama as riquezas. Senhor, que nessa noite a gente possa sair daqui, Senhor, alinhados com o Senhor, alinhando as nossas vidas, Pai, com o Senhor, te amando, Pai, em primeiro lugar. E a segunda oração que eu quero fazer, eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que ainda nunca tinha ouvido falar dessa forma, a respeito de ter o Senhor Jesus como a rocha, como o firme fundamento da sua vida. Se alguém que ainda nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador, se houver aqui, se você puder levantar a mão, ou se você que está aí na tua casa também, coloca aí a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Pai, que a partir desse dia o Senhor seja o firme fundamento da minha vida. Escreve, Pai, o meu nome, ó Pai, no livro da vida. É bom saber, Pai, que não estou mais só. É bom saber que o Senhor está comigo. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa, toma todos os espaços porque são teus. Dirige, Pai, a minha vida a partir do dia de hoje. Em nome de Jesus. Agora você já tem, se você fez essa oração pela primeira vez, você já tem a rocha firme que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. E eu quero encerrar com as palavras do próprio Eugene Peterson. Na Bíblia, a mensagem, ele diz assim: as palavras que eu digo não são meros adentos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se você colocar em prática as minhas palavras, você vai ser um construtor competente, que constrói a sua casa na rocha. A chuva vai vir, o rio vai avançar, o vento vai soprar, mas nada vai derrubar essa construção, porque ela está fundada na rocha. Agora, se vocês usarem as minhas palavras para fazer apenas estudo bíblico, eu achei tão forte isso, sem nunca aplicar isso na vida de vocês, não passarão de construtores tolos, que constroem a casa na areia, e quando vier a tempestade, e quando vier as ondas, ela vai desmoronar como um castelo de areia. Eu e você ouvimos nessa noite essa palavra que parece ser tão confrontadora, que nos tira ali da zona de conforto, na qual tantas vezes nós nos encontramos. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo dentro de você e vai se mover nos próximos dias também, porque é Ele que convence. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te mostrar onde, quando e como você precisa se posicionar. O que você precisa amar mais as coisas de Deus.
que vale a pena cavar mais fundo para achar esse alicerce que é Jesus. Porque o Senhor não nos trouxe para o raso. Ele quer nos levar num nível mais profundo de intimidade com Ele. Amém? E com o amor de Deus, o Pai, que a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, estejam com a sua casa, e estejam com a sua família, com tudo aquilo que leva o teu nome, hoje e para sempre. Vão na paz, em nome de Jesus.